Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história para vocês, mais uma viagem no tempo. Mas antes de irmos para a história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse conteúdo e assim ele o envia para mais pessoas. Se você chegou até aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você que já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ok, porque assim o YouTube sempre te notifica quando eu postar um vídeo novo. Deixem um comentário, nem que seja um emoji. Eu fico sempre muito feliz de ler. Deixem suas sugestões de histórias, de vídeos, que eu atenderei com prazer na medida do possível. E compartilhem nas redes sociais com os parentes, os amigos, os vizinhos, só para eles virem até aqui, para também conhecerem as histórias do canal e também se inscrever. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1 antes de Cristo. A nossa história de hoje é de um homem, de uma pessoa, uma história controversa. Ele é amado, idolatrado e considerado o líder maior por alguns, e ele é amado e respeitado, porém considerado apenas mais um por outros. E existem aquelas pessoas que têm o direito e não acreditam que essa pessoa existiu ou que a história aconteceu como aconteceu. O que eu vou trazer aqui é uma curiosidade histórica. Não estou dizendo que é isso ou que é aquilo ou que eu, Andy, acredito nele, assim de um jeito ou de outro jeito. Eu quero trazer apenas a história, curiosidades sobre esse homem que é o apóstolo Pedro. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o canal tem um em que nós contamos histórias dos papas. E para os católicos, Pedro é considerado o primeiro papa. Então, eu achei que seria muito interessante trazer a história dele. Católica, ele é o papa. Sobre outras religiões, talvez não seja assim, eles não considerem assim, mas também consideram um homem que foi muito importante na história bíblica, na história humana. Então eu achei por bem trazermos essa história. Vejam como uma curiosidade cultural, se você não acredita ou não gosta por algum motivo. Mas é uma história e é uma curiosidade cultural. E conhecimento, e principalmente saber o que os outros acreditam, aquilo que elas pensam, é muito importante para o nosso desenvolvimento como ser humano. Portanto, conhecer um pouco sobre Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro ou São Pedro Apóstolo. Segundo a interpretação católica e ortodoxa, esse nome significa fragmento de pedra para alguns protestantes. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, e mais especificamente os 4 evangelhos. Os historiadores e as igrejas católica e ortodoxa consideram Pedro como o primeiro bispo de Roma e, por isso, o primeiro papa, e também como o primeiro bispo e patriarca da igreja de Antioquia, tendo sido seu fundador. Ele seria, até hoje, segundo o catolicismo, o detentor do mais longo pontificado da história, cerca de 37 anos. Mas então, quem teria sido Pedro, o apóstolo Pedro ou São Pedro? O apóstolo São Pedro, ele é um dos santos mais reconhecidos. Ele foi o primeiro líder da igreja cristã e é amplamente considerado como o primeiro papa.
Embora sua existência remonte ao primeiro século, seu legado continua a viver até hoje. A Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano, é dedicada exclusivamente ao seu martírio. Teria nascido provavelmente em 1 a.C. e teria falecido entre 64 e 68 depois de Cristo. Seu papado teria começado no 30 a.C. Provavelmente foi enterrado na colina do Vaticano. Pedro foi o melhor amigo e discípulo de Jesus e tornou-se um apóstolo durante seu ministério. Após a morte de Jesus, Pedro tornou-se o líder dos apóstolos, frequentemente descrito como seu porta-voz nos evangelhos. Além da sua posição como o apóstolo mais importante, a lenda diz que ele tinha as chaves do céu e do inferno, que ele mesmo recebeu de Jesus Cristo depois de ter sido feito o líder de sua nova igreja. E é sempre mencionado primeiro na Bíblia e em quaisquer outros textos históricos, porque ele foi o representante dos 12 apóstolos. Isto nos mostra como o apóstolo São Pedro era importante para o cristianismo. Pedro foi considerado como um dos pilares da primeira igreja, juntamente com Tiago e João. Após a crucificação e ressurreição de Cristo, Pedro começou a pregar a sua própria versão dos ensinamentos a todos os que ele encontrava. Ele começou a assumir a posição de líder e reuniu um grupo de seguidores. Ele levou suas pregações para longe em suas várias atividades missionárias. Sua dedicação e contribuição aos ensinamentos de Cristo e da Igreja é o motivo pelo qual ele foi considerado o primeiro Papa de Roma. São Pedro é considerado o primeiro Papa de Roma. Acredita-se que ele tenha fundado a primeira igreja em Roma e lançado as bases para todos os papas que viriam no futuro. Todos os papas são considerados como seus sucessores. Os registros históricos sugerem que os apóstolos Pedro e Paulo viajaram para Antioquia e depois para Roma para pregar a palavra de Deus. Esses textos também sugerem que após a fundação da igreja em Roma, eles nomearam o Papa Linus como seu sucessor imediato. A cadeira usada por Pedro em Roma para todos os seus sermões foi preservada e celebrada durante anos, em comemoração ao fato dele ser o primeiro Papa de Roma. Durante o reinado do imperador Nero, um incêndio generalizado foi desencadeado em Roma e pelo qual se culpou os cristãos. Isso levou à crucificação de São Pedro em um local antes conhecido como Circo de Nero. Ele pediu que fosse crucificado com sua cabeça apontada para baixo, porque não se considerava digno o suficiente para morrer da mesma maneira que Jesus. Após a morte de São Pedro, ele foi enterrado na colina do Vaticano, perto do local do seu martírio. Para honrar sua morte, o imperador Constantino I construiu uma igreja sobre o túmulo. Essa igreja existiu por mais de 1.200 anos, depois dos quais começou a desmoronar, incapaz de ser restaurada através das reparações. No entanto, esse local chegou a ser o lugar de descanso final do santo. No ano de 1950, um conjunto de ossos humanos foi descoberto sob o altar da Basílica de São Pedro, que se acreditava pertencer ao apóstolo. Alguns anos mais tarde, em 1953, escavações em Jerusalém revelaram o suposto túmulo de São Pedro. Foi encontrado ao lado de outros túmulos, com os nomes de Jesus, Maria, João, Tiago e os outros apóstolos. Isso foi desacreditado, porque esses nomes eram muito comuns na época.
Durante os anos 60, os restos mortais anteriores foram reexaminados e descobertos como pertencentes a um homem de 61 anos de idade do primeiro século. Após essa análise, o Papa Paulo VI anunciou ao público que os ossos muito provavelmente pertenciam a São Pedro. Esses restos mortais foram apresentados ao público em uma missa realizada em 24 de novembro de 2013. Hoje, o túmulo de São Pedro está localizado na cidade do Vaticano, dentro da Basílica de São Pedro. É uma estrutura grande e ornamentada que supostamente guarda os restos mortais de São Pedro. O túmulo ele fica localizado no centro da igreja, sob o altar superior. Antes de existir a Basílica de São Pedro, o túmulo do apóstolo repousava abaixo da Basílica do antigo São Pedro. Depois que a nova basílica foi construída, o túmulo foi preservado embaixo da igreja como parte da necrópole vaticana. O túmulo de São Pedro é encerrado dentro de uma grande estrutura e é visitado por milhões de pessoas todos os anos. São Pedro, ele teria viajado ao redor do mundo pregando a palavra de Deus. Em Antioquia e Roma, a cadeira em que ele sentava enquanto fazia seus sermões tornou-se um símbolo importante no cristianismo. Os líderes da igreja decidiram comemorar a contribuição e o martírio do apóstolo, celebrando uma festa que veio a ser conhecida como a Festa de São Pedro. Embora a festa tenha sido celebrada inicialmente em duas datas diferentes, 18 de janeiro e 22 de fevereiro, acabou sendo decidido ter apenas uma festa oficial no dia 22 de fevereiro. Essa data é agora uma data importante no calendário romano, com celebrações acontecendo no Vaticano e em todo o mundo. O túmulo de São Pedro é agora uma atração turística popular. Todos os anos, milhões de pessoas visitam o grande túmulo do apóstolo, localizado dentro da necrópole do Vaticano. Este local de sepultamento, ele pode ser acessado através da Basílica de São Pedro. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de ir a Roma, ir ao Vaticano, vão fazer uma visita ao túmulo de São Pedro e aos túmulos dos outros papas ali próximos, mesmo que vocês não sejam, católicos, mas será uma visita, um passeio turístico, uma visita cultural que com certeza se tornará inesquecível. Afinal, é a história diante de nossos olhos. E história é sempre história, não é mesmo, gente? Mas e onde nós podemos ter mais informações sobre a vida de Pedro e que informações nós temos sobre a vida dele? As principais fontes que relatam a vida de São Pedro são os 4 evangelhos canônicos que pertencem ao Novo Testamento e que foram escritos originalmente em grego em várias épocas pelos discípulos Mateus, Marcos, Lucas e João. São Pedro, ele nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele era filho de Jonas e irmão do apóstolo André. O seu nome de nascimento era Simão ou Simeão. Pedro era pescador e trabalhava com o irmão e o pai. Por indicação de João Batista, ele foi levado pelo seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. No primeiro encontro, Jesus o chamou de Kepa, que é pedra em aramaico, Petros em grego. Nessa época de seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum, com a família de sua mulher. Sim, ele era casado. Pedro fez parte dos discípulos mais íntimos de Jesus, tendo se dedicado a Jesus com zelo extremo, marcado por atitudes impulsivas, como quando ele usou a espada para defender seu mestre. Seu nome ocupa sempre o primeiro lugar na lista de discípulos mencionados nos evangelhos sinóticos. Após a morte e a ressurreição de Cristo, a liderança de Pedro se acentuou muito, conforme narração na primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos.
Além de presidir a Assembleia Apostólica que elegeu Matias como substituto de Judas, Pedro fez seu primeiro sermão no dia do Pentecostes. São Pedro, com seu primeiro sermão, levou 3.000 pessoas a receberem o batismo, presidiu a primeira comunidade cristã, dirigiu o Concílio de Jerusalém e deu início a um trabalho missionário. Tendo viajado por vários povoados e se dedicado à conversão de pagãos, esteve em Samaria, Lida, Jope e Cesareia. Esteve também em Antioquia, onde ali, segundo a Igreja Católica, ele teria sido bispo. Encontrou-se com São Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa deste de atrair não-judeus para a fé cristã. Após esse encontro, ele foi então preso por ordem do rei Agripa I. Foi encaminhado a Roma durante o reinado de Nero, onde passou a viver. Ali ele fundou e presidiu a comunidade cristã, que é a base da Igreja Católica Romana, e por isso, segundo a tradição, teria sido crucificado por ordem de Nero. Provavelmente no ano de 67, já era cristã de cabeça para baixo, segundo a tradição e o seu desejo. Documentos autênticos do século IV afirmam que São Pedro teria sido enterrado ao longo da Via Triunfal, no local chamado de Elevações Vaticanas. Sobre a sua sepultura, Santo Anacleto, o terceiro bispo de Roma, levantou um santuário que aos poucos se tornou o ponto de encontro dos cristãos. Em 316, Constantino, o primeiro imperador cristão, permitiu que o bispo Silvestre I erguesse no mesmo local do santuário, erguido na sepultura de São Pedro, que já servira de sepultura para os primeiros bispos, que posteriormente foram chamados de Papa, um grande templo cujas obras se prolongaram de 326 a 349. A antiga Basílica de São Pedro foi, depois de muito tempo, danificada e saqueada. Em 1506, o Papa Júlio II iniciou a reconstrução da antiga basílica. A princípio, ele tinha a intenção de preservar o edifício histórico, mas com um novo projeto, logo se convenceu em demoli-lo e construir a nova igreja. O altar original seria preservado. A nova Basílica de São Pedro só foi concluída em 1626. A história de São Pedro, a vida dele, é bem repleta de altos e baixos. É uma história muito rica e marcante, porque ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus, era um dos apóstolos mais influentes do princípio do cristianismo e era um simples pescador, Simão, chamado de Pedro, mas um homem de muito contrastes, de ousadia, impulsividade, e foi transformado por Jesus Cristo. Pedro, ele possuía um pequeno negócio no ramo de pesca com o irmão dele e tinha sociedade com Zebedeu e os dois filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. Apesar da Bíblia não falar quase nada sobre a família de Pedro, diz apenas que Jesus curou a sogra dele e que Pedro viajava com a esposa. Portanto, ele tinha uma família, como eu já disse, era casado e provavelmente tinha um filho. O nome original de Pedro era Simão. Este nome é uma variação de Simeão e era um nome muito comum entre os judeus. É, inclusive, o nome de um dos 12 patriarcas, que significa audição que ouve. Além de Simão Pedro, tinha outro apóstolo com o mesmo nome, que era Simão o Zelote. No primeiro encontro com Jesus, então Jesus já muda o nome de Pedro, de Simão para Cefas, que é um nome em aramaico que corresponde a Pedro no grego e significa pedra, rocha ou cascalho. Jesus, ele não explicou o porquê da alteração do nome, mas essa mudança tem um significado muito importante, talvez profético, uma vez que, se levando pela linha de que Pedro se tornou mais tarde uma pedra viva na Igreja de Cristo,
O caráter de Pedro também foi transformado depois da sua conversão genuína. Ele passou de inconstante para uma rocha firme. Pedro já havia se encontrado com Jesus algumas vezes antes de se tornar um discípulo seu. Quando André, seu irmão, ouviu a mensagem de João Batista, que apontava aquele homem como Messias, ele foi então e falou com seu irmão Pedro e com mais uma pessoa que provavelmente foi João, o apóstolo amado. Então esses homens, juntamente com André, eles vão até Jesus e é nessa ocasião que Pedro tem o seu nome mudado. Nos 3 anos do ministério de Jesus, os 12 discípulos caminharam ao lado do Mestre e aprenderam as verdades do reino de Deus. Esse tempo ele foi imprescindível na vida daqueles homens. Foi um processo de ajustes e transformação no caráter de todos eles a partir do que iam conhecendo acerca do Messias. Em vários momentos, todos eles demonstraram dúvida ou falta de fé. Mesmo assim, foi uma caminhada crescente de descobertas. Pedro, ele exercia liderança diante dos outros, porque ele era aquele que falava mais, que fazia perguntas, então ele sempre se destacava. E ele fazia parte de um círculo dentro desses 12 homens que era muito mais achegado a Cristo. E esses 3, eles eram então Pedro, Tiago e João. Esses 3 em particular, dentro daqueles 12 homens escolhidos, viram de perto alguns acontecimentos importantes na vida de Cristo, porém que só eles viram, como a cura da filha de Jairo, a transfiguração. Mas André perguntaram sobre os tempos do fim. Jesus no Getsemane. Nesta ocasião, Jesus despertou eles, porque eles estavam sonolentos e chamou a atenção intencionalmente de Pedro. Em algumas outras ocasiões, apenas Pedro e João participaram de alguns acontecimentos. Por exemplo, a preparação da Páscoa, a pergunta sobre o traidor à mesa, quando eles correm ao sepulcro no domingo da ressurreição de Jesus, quando eles iam juntos ao templo e quando curaram um coxo na porta do templo. Pedro, ele é muito conhecido por seu temperamento forte e impulsivo. Ele era um homem simples, acostumado ao trabalho árduo no mar, dia a dia sob chuva, sol, o calor da dura lida. Tal como as ondas que vão e vêm, Pedro era um homem inconstante e frontal em vários momentos. Era um homem de atitude pendular e contrastante. Que contrastes eram esses? Por exemplo, ele viu a glória de Jesus, transfiguração, e assombrado ele disse coisas sem sentido. Ele negou ter os seus pés lavados por Cristo, mas pediu para lavar também as mãos e a cabeça. Ele andou sobre as águas, mas teve medo e começou a afundar. Confessa ser Jesus o Cristo e logo após tenta fazê-lo desistir da ideia da cruz. Impulsivo, prometeu seguir e dar a sua vida e covarde seguiu Jesus de longe. Promessa, nunca te abandonarei. Negação, não conheço esse homem. Perante uma fogueira negou a Jesus. Noutra fogueira confessou amar a Jesus. Então é essa personalidade marcante de Pedro que tornou o seu percurso cheio de altos e baixos. Ora ele agia com sobriedade e sensatez, ora vacilava e falhava feio. Foram esses momentos baixos então na vida de Pedro, quando ele tentou fazer Jesus desistir da morte e da ressurreição, até mesmo repreendendo a Cristo, quando ele cortou a orelha de Malco, quando Jesus foi preso, quando ele se considerou melhor que os outros discípulos e quando ele negou a Jesus por 3 vezes. Mas e os seus momentos altos? Ele não teve? Teve. Como eu disse, ele foi um homem de altos e baixos. Porque como qualquer um de nós, Pedro tinha defeitos, mas ele também tinha muitas qualidades. E em tudo, ele foi aperfeiçoado por Jesus. Mesmo com toda a constância inicial,
Pedro também mostrou ser alguém muito corajoso e ousado. Ele, assim como os outros, deixou tudo para seguir Jesus. Ele confessou: "Tu és o Cristo". Foi um dos escolhidos para ver a glória de Jesus transfigurado. Encontrou o dinheiro do imposto na boca do peixe. Foi o único que andou sobre as águas. Disse: "Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna?" Chorou amargamente, reconhecendo o seu pecado, e confessou amar Jesus por 3 vezes. Quando Pedro nega Jesus e depois olha para os olhos do seu mestre, ele corre e chora muito, demonstrando tristeza e arrependimento. Talvez ele tenha pensado que já não havia mais esperanças, depois de ter traído ao Senhor, que talvez não seria mais chamado de discípulo, que não merecesse mais isso, ou que talvez merecesse ser rejeitado por Jesus. Sim, Pedro falhou gravemente, mas a do Senhor apaga uma multidão de pecados. O anjo no sepulcro, na manhã do domingo, foi bem claro, pedindo que as mulheres avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Pedro foi incluído, ele não foi esquecido. O Senhor não tinha rejeitado, mas sim o perdoado. Em uma outra ocasião em que ele tinha decidido ir pescar, Jesus apareceu na praia e disse-lhes: "Filhos, tem alguma coisa para comer?" Mais uma vez, Pedro não foi excluído ou desprezado, mas chamado de filho como os outros discípulos. Através do amor e do perdão, Pedro foi transformado. Converteu-se então num seguidor obediente, perseverante e amoroso. Entregou-se e estava disposto a dar sua vida por amor ao reino de Deus, tal como o Senhor Jesus profetizou que ele seria pescador de homens. Pedro, ele se fortaleceu e pregou o evangelho com poder e ousadia. Pedro, ele teve uma transformação na sua vida depois que ele começou a seguir a Jesus. Mas ele, como a gente, falhou, pecou, se arrependeu. Ele teve medo, dúvidas, coragem, orgulhou-se, mentiu, chorou, teve a ousadia, deixou tudo para trás. Portanto, foi uma história que eu achei interessante e que valia a pena a gente conhecer. Pena conhecer a história desse homem, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa história, de conhecer mais esse personagem tão controverso da história religiosa, da história bíblica, da história do ser humano. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like. Isso é muito importante para o engajamento do canal, para fazer com que ele cresça cada vez mais. Se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!